Você não percebe, mas tudo que vive ainda é uma encenação, desde que acorda até o momento em que adormece. Há alguém dentro de você representando um papel, o papel que o mundo esperava que fosse você. E talvez por isso a vida pareça sempre incompleta, porque enquanto o personagem sobrevive, o verdadeiro não vive. Olhe ao redor. Você nota como tudo gira em torno de manter uma imagem? A roupa que escolhe, a forma como responde, o medo de decepcionar, o cuidado em parecer forte, inteligente, controlada, mas dentro de você há algo pedindo socorro. A verdade é simples e dolorosa. A sua vida ainda não começou, porque a vida real só começa quando o personagem acaba. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. Sobre o momento em que você finalmente para de fingir e algo em você desperta. Desde criança, você aprendeu que precisaria se encaixar para ser amada. Então criou versões de si. A filha exemplar, a amiga compreensiva, o profissional incansável, o parceiro que nunca erra, e sem perceber, foi se afastando da sua verdade. Você se acostumou a sorrir quando queria gritar, a concordar quando queria dizer não, a seguir o roteiro que os outros escreveram, acreditando que um dia isso te traria paz. Mas a paz não nasce onde você se nega. Ela nasce quando você tem coragem de morrer para o personagem que inventou. E morrer aqui não é o fim, é o começo da vida que você ainda não viveu. Porque toda vez que você defende a sua máscara, você mata a sua essência. E toda vez que escolhe a verdade, mesmo que doa, algo dentro de você renasce. Respire, sinta o peso do personagem no seu corpo, as expectativas que você carrega, os papéis que você ainda tenta sustentar. Agora, imagine soltá-los um por um, sem papel, sem imagem, sem disfarce. Apenas você, inteiro, imperfeito, real. O silêncio que sobra é o som da sua alma voltando a respirar. Você não precisa mais provar nada. Não precisa mais caber em moldes que sufocam. Não precisa mais agradar quem nunca te enxergou. A vida não espera que você seja perfeita. Ela só espera que você esteja presente. E é por isso que quando o personagem cai, a vida finalmente começa. O personagem não é o vilão. Ele é o mecanismo de sobrevivência do seu cérebro. É o resultado de uma mente que aprendeu a se proteger antes de aprender a sentir. Tudo começou quando você era criança. Um olhar de desaprovação, um silêncio que te fez duvidar do seu valor, uma frase dita sem intenção, mas que te marcou como se fosse verdade. Você não é boa o suficiente. Não chore, seja forte. Não me decepcione. Naquele instante, seu cérebro gravou um código. Para ser aceita, preciso esconder quem eu sou. E assim nasceu o personagem. Ele é o seu sistema de defesa emocional, uma construção que o cérebro criou para evitar a dor. O problema é que, com o tempo, essa armadura passou a te impedir de sentir a vida também. Toda vez que você se adapta demais, o cérebro interpreta isso como segurança. Ele acredita que agradar é sobreviver, que ceder é ser amada,
que silenciar é manter o controle. Mas o que ele não entende é que essa proteção virou prisão. O seu sistema nervoso autônomo, condicionado pela repetição, entra em modo de alerta sempre que você se aproxima da autenticidade. Falar o que sente ativa o mesmo gatilho do perigo. Ser verdadeira parece arriscado, e é por isso que o personagem sempre volta. Ele é o escudo que impede o encontro com a sua própria verdade. Mas o personagem não te protege mais, ele te limita. Por quê? O que antes te salvava, agora te sufoca. Perceba, o cérebro só repete padrões. Ele não distingue o que é real do que é condicionado. Se você viveu anos fingindo ser algo, o cérebro aprendeu que esse algo é quem você é. E agora, ao tentar mudar, ele reage como se estivesse morrendo. Ele luta para manter a velha identidade, mesmo que ela te destrua. É por isso que o despertar dói, porque a mente resiste à própria evolução. Ela teme a morte do falso eu, mas a consciência é o interruptor. O momento em que você observa o personagem agindo, ele escolhe não segui-lo. Quando o cérebro diz, seja agradável, você respira e pergunta, isso é verdade ou é medo de rejeição? Quando ele diz, não erra, você responde, errar é humano. Quando ele sussurra, ninguém vai te amar se você for real. Você sorri e lembra, quem me ama de verdade não precisa que eu minta. É assim que o personagem começa a se desfazer, não lutando contra ele, mas olhando para ele com presença. A neurociência chama isso de metacognição, a capacidade de pensar sobre o que se pensa. Quando você observa o pensamento sem se fundir a ele, ativa o córtex pré-frontal, a região que regula a autoconsciência e o livre-arbítrio. Nesse instante, o personagem perde o poder, porque ele depende da sua inconsciência para existir. Ele vive no automático, ele respira através do medo. Mas quando a luz da consciência entra, o personagem não sabe o que fazer, ele se dissolve. Então se pergunte agora, quantas decisões da sua vida foram tomadas pelo personagem? Quantas vezes você disse sim quando queria gritar não? Quantas pessoas amam a máscara, mas nunca conheceram o rosto por trás dela? Essa é a parte mais dolorosa, mas também a mais libertadora. Porque enquanto o personagem é amado, você continua sozinha. E é por isso que o verdadeiro amor só chega quando o personagem vai embora. Você não precisa apagar tudo o que foi. Só precisa parar de fingir o que não é. E o primeiro passo não é eliminar o personagem, é reconhecê-lo. É dizer, eu sei que ele aparece quando tenho medo. E tudo bem. Com o tempo, ele fica mais fraco e o que era defesa se transforma em consciência. A mente que antes te prendia começa a te libertar. E é nesse ponto que a vida verdadeira começa a surgir. Agora vamos iniciar o nascimento da sua essência? É nesse momento em que o personagem começa a ruir. Você sente como se estivesse se desmontando por dentro. Não sabe mais o que é escolha e o que é medo, o que é verdade e o que é costume. É um vazio estranho, um silêncio incômodo, mas é nesse silêncio que algo novo começa a nascer. O personagem morre quando você para de justificar o que te machuca. Quando você se cansa de repetir a mesma história e percebe que não é o que aconteceu com você.
é o que você continua sustentando dentro de si. O cérebro tenta te puxar de volta. Ele odeia o desconhecido. Ele quer o conforto do velho papel, mesmo que seja um papel de dor. Mas há uma força maior dentro de você, a consciência. E ela começa a sussurrar: chega, você não precisa mais disso. É um processo que o ego chama de perda, mas a alma reconhece como libertação. Porque o personagem vive de controle, mas a essência vive de verdade. A morte do personagem não é uma cena dramática, é um ato de rendição. Você não para de se defender e a vida começa a fluir. Você chora, mas sente alívio. Dói, mas algo em você se expande. É nesse instante que você percebe que nunca precisou ser perfeita. Só precisava ser presente. Sabe aquele momento em que você sente que não se reconhece mais? É porque está deixando de ser o que o mundo projetou, para finalmente se tornar o que sempre foi. O personagem morre em silêncio. Não há aplausos, não há testemunhas, há apenas você, olhando para dentro, percebendo que nada mais precisa ser provado. Você deixa de agir por medo, de agradar por carência, de se esconder por vergonha e começa a agir por consciência. A essência não precisa de aprovação, ela apenas é. E quanto mais você se aproxima dela, mais percebe: a simplicidade é a forma mais profunda de poder. O personagem te fazia correr atrás da vida. A essência te ensina a estar na vida. E nesse instante, algo muda. O corpo relaxa, o olhar se acalma, o tempo desacelera. O que antes era ruído vira som. O que antes era máscara vira rosto. O que antes era medo vira fé. Você entende que tudo o que viveu, inclusive o personagem, era necessário? Porque ele te trouxe até aqui. Ele foi o casulo. E agora o casulo se rompe. A borboleta não odeia o casulo. Ela só entende que chegou o momento de sair. Então, não lute contra o personagem. Agradeça. Mas não o alimente mais. Não o defenda, não o carregue. Ele cumpriu o papel dele. Agora quem assume é a sua essência. A parte que sabe o que quer, que sente o que precisa, que vive o que é. A essência não precisa de palco. Ela brilha no silêncio. Ela não convence. Ela apenas é. E é nesse estado de ser, quando o personagem finalmente se cala, que você sente algo diferente. Uma presença tranquila, quase divina, que toma conta de tudo. Você percebe que não está só, que nunca esteve, que sempre foi guiada não pelo personagem, mas pela consciência que observava tudo de longe, esperando o seu retorno. E então, pela primeira vez, a vida começa, não a vida do personagem, mas a vida da alma, aquela que não precisa de plateia nem de aprovação, aquela que só precisa de verdade. Feche os olhos, respire fundo, sinta o corpo leve, sinta a mente em paz. Você atravessou o espelho. Agora, o que há diante de você não é mais um papel a ser vivido. É uma essência a ser experimentada. O personagem morreu, a consciência nasceu e a vida finalmente começou. Quando o personagem morre, o mundo não muda, mas o seu olhar muda tudo.
De repente, as mesmas coisas parecem diferentes. O café da manhã não é mais uma pressa, é um instante. O barulho da cidade não te irrita, é só o som da vida acontecendo. As pessoas não te desafiam, apenas te mostram o que ainda precisa ser visto dentro de você. A vida continua a mesma, mas agora você está nela. O personagem precisava de um roteiro. Precisava saber o que dizer, como agir, o que sentir. Ele ensaiava falas, calculava as expressões, temia o improviso. Mas a essência não atua. Ela responde, ela flui, ela confia. Sem roteiro, você volta a ser natureza, como o mar que não pergunta à lua se pode mudar, como o vento que não precisa explicar por que sopra, como a flor que não precisa justificar o seu desabrochar. Você começa a viver assim, em presença, sem tentar entender tudo, sem se forçar a caber em moldes que te encolhem. A mente ainda tenta interferir. Ela quer o script, quer prever o próximo ato, mas agora você observa e sorri, porque entende que o controle era o vício do personagem e o fluxo é a linguagem da alma. Não há mais uma história que precisa dar certo. Há apenas o momento que está certo agora. Quando o roteiro cai, a vida deixa de ser um palco e passa a ser uma experiência. Você percebe que não está mais representando, está sentindo. E isso muda tudo. O silêncio que antes assustava, agora é abrigo. A solidão que antes pesava, agora é descanso. O vazio que antes doía, agora é espaço. A vida sem roteiro não é confusa, ela é viva. Ela se reescreve a cada respiração. E finalmente você se encaixa, não porque aprendeu o papel certo, mas porque parou de fingir. As máscaras caem aos poucos. Primeiro nas pequenas coisas. Você percebe que não precisa mais sentir para ser aceito, que não precisa mais se defender para ser forte, que não precisa mais justificar o que sente para existir. A liberdade chega em silêncio e no começo parece estranha, porque o personagem vivia de ruído, da opinião, da aprovação, da comparação. Mas a essência vive de silêncio. Ela se alimenta do simples. Ela floresce na calma. E quando você se permite essa calma, tudo se reorganiza. As relações mudam, os caminhos mudam, até o corpo muda. Ele respira diferente, caminha diferente, vibra diferente, porque finalmente a coerência entre o que você sente e o que você vive. Você deixa de buscar um propósito, porque entende que o propósito não é uma meta, é um estado. É estar consciente agora, fazendo o que o momento pede, sem precisar provar nada. O personagem dizia: eu preciso chegar lá. A essência responde: eu já estou aqui. E é nesse aqui que a vida acontece, sem máscaras, sem pressa, sem expectativas, apenas com verdade. Você começa a perceber o quanto viveu de ausências. Ausente de si, ausente do agora, ausente do corpo, sempre tentando ser algo. Agora, finalmente, você só é. E o ser
é mais do que suficiente. A vida sem roteiro não é uma vida perfeita, ela é humana, cheia de contradições, de pausas, de erros e de beleza, mas é real. E o real, por mais imperfeito que seja, é sempre mais leve do que a ilusão. E de repente, você entende, não há volta. Depois que a consciência desperta, o personagem não tem mais palco, apenas lembrança. A partir daqui, cada gesto é escolha, cada palavra tem alma, cada silêncio tem presença. E você vive, finalmente, não para ser visto, mas para ver. Ver a si mesmo, ver o outro sem projeção, ver o mundo como ele é, e não como o personagem que interpretava. Essa é a verdadeira liberdade, não o fim das dores, mas o fim das mentiras. Você não precisa mais se proteger da vida. Ela nunca vai te ferir, nunca quis te ferir, só te mostrar quem você era sem as defesas. Sem roteiro, há espaço para o improviso, e no improviso mora a autenticidade. Agora, tudo o que resta é continuar, sem saber, sem planejar, mas consciente. E a cada passo, mesmo no incerto, é um passo vivo, um passo verdadeiro. O personagem se alimentava de aplausos. A essência vive de silêncio. E nesse silêncio o coração sussurra. Enfim, estamos livres. Chega um momento em que não há mais o que buscar, nem o que entender, nem o que consertar. É um instante em que a alma, cansada de lutar contra si mesma, simplesmente se rende. E nessa rendição há uma paz que não depende de nada. Você percebe que tudo que tentou mudar, tudo que tentou ser, tudo que tentou apagar, sempre foi apenas um caminho de volta. Volta para onde? Para o simples, para o real, para você. O personagem buscava redenção. A essência só queria descanso. E o descanso chega quando você para de se julgar por não ter sido quem o mundo esperava. Você percebe que não era o seu papel que doía, mas a distância entre quem você era e quem fingia ser. E agora, sem máscaras, sem defesas, sem certezas, há apenas verdade. A verdade é leve, ela não grita, não se impõe, não precisa ser provada. Ela apenas é. E quando você se reconecta a ela, algo dentro de você se realinha, como se o coração e o tempo finalmente voltassem a bater no mesmo compasso. Você sente, e pela primeira vez, isso é o suficiente. O passado deixa de ser prisão, o futuro deixa de ser ameaça e o presente se torna casa. O cérebro tenta entender o que aconteceu, mas não consegue. Porque o que mudou não foi o pensamento, foi o estado de ser. A consciência assumiu o leme e o ego, antes tão barulhento, agora apenas observa. O retorno à verdade não é um evento, é um silêncio. Um espaço que se abre dentro de você, onde tudo é simples demais para ser explicado. Você só sabe que está certo, que está inteira, que está aqui. E nesse estar aqui, a vida volta a respirar. Você sente o ar de outro jeito. As cores ganham profundidade. As pessoas parecem mais humanas, menos ameaçadoras. Você deixa de lutar com o mundo
e começa a dançar com ele. Nada mudou lá fora, mas dentro tudo é novo, porque agora a presença, e a presença é um milagre que o personagem buscou a vida inteira, sem perceber que já carregava no peito. Você entende que o amor nunca foi algo a conquistar, foi sempre o que te compunha. E a paz não é a ausência de conflito, é a presença de consciência. Quando você retorna à verdade, não há vitória, há silêncio, um silêncio que cura, um silêncio que sustenta, um silêncio que te olha e diz: agora sim, você voltou. Esse é o fim da busca, mas não o fim da jornada. É o começo da vida real, aquela que começa quando o personagem termina. Você não precisa mais se provar, nem se justificar, nem se esconder. Tudo que o personagem tentava ser, você já é. Tudo o que o personagem temia perder nunca foi realmente seu. O que é seu, ninguém toca, porque o que é seu é essência, é luz, é consciência, e consciência não se quebra, ela se expande. E é nesse instante, quando a mente se cala e o corpo apenas sente, que o milagre acontece. Você se reconhece, não como nome, profissão, passado ou história, mas como presença, como pura vida, como tudo o que é. Você entende que não há destino, há estado, e o estado mais elevado de todos é o simples ato de estar desperto, presente, inteiro. E quando você desperta, tudo desperta junto. O amor volta a fluir, a intuição volta a falar, a vida volta a cooperar. O universo não conspira a favor do personagem, ele responde à essência. E agora você vibra na frequência do real. Nada é forçado, nada é corrido. Nada é mais urgente do que ser. Você não precisa de mais respostas. Só precisa continuar vivendo com o coração aberto, mesmo quando a mente ainda duvida, porque é nesse caminhar, nesse respirar, nesse existir consciente que a verdade se mantém viva. E quando o personagem tenta voltar, você sorri, porque agora você sabe, ele não é o inimigo, ele é o antigo você que só queria ser amada. E você o ama, sem precisar mais ser ele. Esse é o fim da dor, não porque o mundo mudou, mas porque você voltou a ser quem sempre foi. O resto é só vida acontecendo e você finalmente está pronta para vivê-la. Respire, silencie, sinta. Quando o personagem termina, a vida começa.